Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a esta edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Porte e te faço companhia a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 26 de junho. E olha, se você mora na capital paulista, deve se preparar para esse sobe e desce de temperatura, viu? Hoje os termômetros voltam a subir com o retorno do sol e teremos vento quente sobre a cidade. A previsão é de que a temperatura máxima alcance os 28 graus. A resistência corporal realmente está sendo posta à prova. Em outras regiões, como no sul do Brasil, o tempo varia bastante, com formação de frente fria e chuva intensa. Agora vamos acompanhar as principais notícias do dia. Por maioria, Supremo Tribunal Federal decide pela descriminalização do porte individual de maconha. Punições aos usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. 650 mil devedores do Rio Grande do Sul em dívida com a União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já podem renegociar os débitos com desconto. Após morte de empresário em São Paulo, Anvisa proíbe a venda de produtos à base de fenol no Brasil. E ainda, na segunda reportagem da série Renascendo para a Liberdade, vamos conhecer as oportunidades de trabalho oferecidas nas unidades prisionais. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela descriminalização do porte individual de maconha. De acordo com a manifestação da maioria do Supremo, o porte da droga continua sendo ilícita, mas as punições aos usuários passam a ter natureza administrativa e não criminal. Na prática, a Corte não legalizou ou liberou o consumo de entorpecentes no país. Ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, apesar de não ser crime, permanecerá um ato ilícito contrário à lei. Com isso, quem agir desta forma ainda estará sujeito às sanções que já estão na lei. Reitero que a descriminalização não se confunde nem com penalização, que mantém os efeitos penais, muito menos com legalização, que é uma política de Estado como um todo. E de legalização não estamos a tratar, até porque o tráfico é crime. Esse sim, pela lei de 2006. Únicos ministros a votarem de fato nesta terça-feira, Luiz Fux e Carmen Lúcia adotaram entendimentos diferentes. Fux considerou que a mesma definição se a conduta do porte de maconha é crime não deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que a definição está dentro de uma política de drogas feita pelo legislador e que a definição da diferença entre traficante e usuário deve ser feita pela Anvisa. Já Carmen Lúcia votou com a maioria para aplicar interpretação ao artigo e considerar que é um ato ilícito administrativo e não penal. Para considerar constitucional o artigo 28, por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como quero. Tenho por inconstitucional, sem redução de texto, o artigo 28, para dar interpretação conforme. Acho que a definição, voto no sentido de ser reconhecida a competência do Poder Legislativo para essa definição que não está hoje no artigo 28 ou 28A, seja o que vier. Autor de uma PEC que proíbe o porte de qualquer tipo de droga ilícita, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a decisão do STF. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há pelo menos 6.345 processos suspensos aguardando um desfecho do caso. Mas o impacto pode ser maior, já que o novo entendimento pode ser aplicado a investigações criminais sobre o mesmo assunto. Cerca de 650 mil devedores do Rio Grande do Sul em dívida com a União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já podem renegociar os débitos com desconto. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lança nesta quarta-feira o Programa Emergencial de Regularização Fiscal de Apoio ao Estado. O Programa de Regularização Fiscal
pretende auxiliar a recuperação econômica de pessoas físicas e jurídicas do Rio Grande do Sul, atingidas pela calamidade climática. A adesão pode ser feita até o fim de julho pela internet, no portal Regularize, e só vale para contribuintes com domicílio fiscal no Estado. Para as dívidas de médias e grandes empresas, o programa permite a renegociação dos débitos com abatimento de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. Também oferece desconto de até 65% do valor da dívida e o parcelamento em até 120 meses. Como na maioria das renegociações de transações tributárias, as condições especiais serão definidas conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. Pessoas físicas, instituições de ensino e de saúde, microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil terão benefícios adicionais. Para essas categorias, o pagamento da dívida pode ser parcelado em até 145 prestações mensais, com descontos de até 70% sobre o valor total da dívida. Quem regularizar a situação fiscal pode retomar o acesso a financiamentos, como as linhas para a reconstrução de moradias e de negócios. Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, agora as prefeituras gaúchas vão ter mais prazo para cadastrar famílias atingidas pelas enchentes. A inscrição para receber auxílio pode ser feita até o dia 12 de julho. Foi prorrogado o prazo para as prefeituras dos municípios atingidos pelas chuvas fazerem o cadastro de famílias no Auxílio Reconstrução. O benefício, que terminaria nesta terça-feira, foi prorrogado para o dia 12 de julho. Com o cadastro, os municípios podem solicitar R$ 5.100 para cada família residente em área atingida pelas enchentes. Até o momento, das 444 cidades que estão com os reconhecimentos federais de situação de emergência ou de estado de calamidade, 166 cidades ainda não pediram o benefício. O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, explicou que é a oportunidade para que famílias sejam cadastradas para receber o benefício. As prefeituras devem cadastrar os dados das famílias na página do Auxílio Reconstrução e, após análise do sistema, o responsável familiar precisa confirmar as informações no site e na sequência. A Caixa realiza o depósito em conta. Até o momento, quase 257 mil famílias já foram aprovadas no benefício e 226.500 já receberam o recurso, o que totaliza mais de R$ 1 bilhão. A Anvisa proibiu a venda de produtos à base de fenol no Brasil. A decisão foi tomada após a morte, em São Paulo, do empresário Henrique Silva Chagas, que passou por um tratamento de pele em que foi utilizada a substância. De acordo com a Anvisa, o objetivo da medida é zelar pela saúde e integridade física da população brasileira. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira e já está valendo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda e o uso dos produtos à base de fenol, além da importação, a fabricação, a manipulação e propaganda dos itens. A proibição permanecerá vigente enquanto as investigações sobre os potenciais danos associados ao uso da substância química forem conduzidas. No início do mês, o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu em São Paulo após um peeling de fenol, o que acendeu o alerta de entidades de saúde e especialistas. O procedimento foi feito pela influenciadora Natália Fabiana de Freitas, conhecida como Natália Becker nas redes sociais. Natália foi indiciada por homicídio doloso com dolo eventual e a Vigilância Sanitária de São Paulo fechou e multou o estúdio Natália Becker por falta de autorização. O peeling de fenol é uma técnica que utiliza uma substância ácida, o fenol, para causar queimaduras e descamação da pele e, consequentemente, a renovação celular. Ele é considerado um procedimento invasivo, mas é indicado para tratar casos de envelhecimento facial severo, caracterizados por rugas profundas e textura da pele comprometida, como o causado por acne grave.
O Conselho Federal de Medicina também se posicionou sobre o tema após a morte do empresário paulista. Afirmou que, por se tratar de um procedimento estético invasivo, o peeling de fenol deveria ser realizado apenas por médicos especializados. Além disso, precisa ocorrer em um ambiente preparado com obediência às normas sanitárias e estrutura, como, por exemplo, um ambiente hospitalar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também se manifestou ao destacar que o peeling de fenol demanda extrema cautela, considerando sua natureza invasiva e agressiva. E veja a seguir, na série Renascendo para a Liberdade, você vai conhecer as oportunidades de trabalho para apenados. Todos os detalhes daqui a pouco, não saia daí. Nós estamos de volta, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres recebem, em média, 17% menos que os homens em empresas de 82% das principais áreas de atuação no Brasil. A pesquisa refere-se a 2022. A área de atuação com a maior diferença salarial foi a de fabricação de mídias virgens, magnéticas e óticas, com homens ganhando R$ 7.509, enquanto mulheres ganharam R$ 1.834, uma diferença de 309,4%. Em contrapartida, a área em que as mulheres ganharam mais foi em organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais. Nessa área, mulheres receberam salários médios 47,7% maiores que os dos homens. No ano, elas ganharam, em média, R$ 9.000 e eles R$ 4.700. A diferença nos salários é prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, na Constituição de 1934. Mas, mesmo assim, a desigualdade persistiu. E o que falta para ser feito? Quem responde essa pergunta é a advogada especialista em direito trabalhista, Cíntia Poças. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Tabata. Bom dia também a vocês que estão nos acompanhando. Tabata, doutora, desculpa te interromper. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Apesar de alguns avanços nos direitos das mulheres, por que ainda há essa diferença salarial entre gêneros? Tabata, porque nós estamos falando de um assunto que ele vai muito além de somente implementar políticas públicas e também a questão da legislação. Nós precisamos tornar essa legislação efetiva, porque foi como você disse, nós já temos a previsão de que não pode haver desigualdade salarial, tanto na consolidação das leis do trabalho, como também na Constituição Federal. Só que nós precisamos que essas previsões legais, elas tenham aplicabilidade. E para que elas tenham efetividade, como dito, nós vamos precisar que as empresas observem a questão da transparência salarial, a questão da criação de critérios objetivos no ambiente de trabalho, tanto com relação à promoção, como ao desenvolvimento dessas atividades, tanto por homens quanto mulheres, para que se tenha uma noção explícita de quais são as características de determinadas funções e atividades, justamente para que não se tenha essa subjetividade e análise com relação ao pagamento de salários. Agora, dentre outras questões. Certo. Agora, há um prejuízo também na economia, né, doutora? Um impacto também na Previdência? A gente pode entender isso? Sim, Tabata. Nós temos essa desigualdade salarial, ela traz um impacto para toda a sociedade em diversos setores,
Na economia, nós vamos observar aí a perda do poder de compra da mulher. Nós temos também a questão da dificuldade financeira, da não possibilidade de desenvolver e até mesmo fomentar investimentos em bens e serviços. Com relação à previdência social, e aí eu trago também à discussão a questão do impacto mental que traz isso, que são questões de afastamento, até mesmo com relação a doenças psíquicas, o que acaba corroborando também essa desigualdade, a concessão de aposentadorias precoces, afastamentos do trabalho, também a necessidade dessas mulheres de estarem inseridas em programas de assistência social do governo. Então, quando nós falamos da desigualdade de gênero, nós observamos que é um assunto bastante complexo e que traz, sim, impactos negativos para a sociedade. Com certeza, doutora, realmente é um assunto muito complexo, que demanda realmente mais tempo. Infelizmente, a gente não tem esse tempo agora, mas a gente vai voltar a falar desse assunto. Eu já quero te agradecer. A gente conversou agora com a Cíntia Poças, advogada especialista em direito trabalhista. Doutora, muito obrigada pela disposição. Eu que agradeço, Tabata, e é sempre muito bom espaços como esses para que nós possamos discutir um tema tão importante. Bom dia para todos vocês que nos assistem. Um bom dia. E agora a gente muda de assunto e traz a segunda reportagem da série Renascendo para a Liberdade. Vamos ver. Renascer para a liberdade exige dedicação, renúncias e uma plena consciência de transformação. Provavelmente, nem todos os custodiados da Penitenciária Estadual de Dourados aproveitarão a oportunidade de trabalho que é oferecida na unidade para transformar a liberdade em uma nova vida e novas possibilidades. Porém, se isso acontecer, mesmo com um número pequeno de detentos, já será um avanço para a sociedade. O trabalho de presos e outras atividades de ressocialização são importantes para combater um problema crônico no sistema penal, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todos os estados: a superpopulação carcerária. O trabalho prisional contribui para a reintegração dos apenados, pois diminui o tempo ocioso na prisão e também faz com que o tempo passe mais depressa, transmitindo à pessoa privada de liberdade a perspectiva de um futuro melhor. Também pode diminuir a pena aplicada pelo Estado através do sistema de remissão, como uma forma de sinalizar que aquele é o comportamento esperado de um cidadão livre, contribuindo para que retorne à sociedade com um pensamento diferente. Detento 1535, crime, homicídio, condenado a 14 anos de prisão, 5 anos cumpridos. Setor de trabalho, lavanderia. E a esperança de transformação. Trabalhando ali, a gente convive no meio da polícia, convive no meio do preso, porque dentro do raio mesmo você fica num lugar fechado, só pensando em bobagem, sem fazer nada. Ali, pelo menos está o dia inteiro trabalhando, entretendo a cabeça, vendo que você está remindo sua pena para você poder ir embora. Eu vou ter que ficar 7 anos aqui dentro, não vejo a hora de chegar a hora de ir embora para recomeçar a vida lá fora. Detento 2525, crime, tráfico de drogas, condenado a 10 anos de prisão, 3 anos e 5 meses cumpridos. Setor de trabalho, cantina e a expectativa de retorno à família. É porque é um serviço que a gente aprende a comunicar com as pessoas, trabalha em equipe. Ajuda muito, doutor. Poder ir embora logo para cuidar da minha família, né? Arrumar um serviço, né? O fato de você ter um trabalho aqui dentro, isso muda um pouco a sua cabeça para quando você sair daqui? O que você pensa? Ali a gente já distrai, conversa, já motiva, é uma motivação a mais para a gente sair, se reentregar à sociedade. A confecção de uniformes para o projeto de padronização dos detentos é toda feita dentro do presídio. Ao todo, 16 internos trabalham para entregar 200 kits diariamente, que são compostos por 2 camisas, uma calça e uma bermuda. Todo o material é fornecido pelo governo do estado. Então, até julho, nossa previsão é que todos os presos, de todos os pavilhões, estejam uniformizados. Hoje, nós temos o espaço do anexo da cadeia linear, toda uniformizada, o raio 4 todo uniformizado e o raio 1.
Então, em breve, o raio 3 e o raio 2 será todos com uniforme. Na última parte da matéria especial, pede Renascendo para a Liberdade. Treinamentos, tecnologias e o trabalho dos policiais penais da AGPEM. Como manter a segurança no maior presídio de Mato Grosso do Sul. E agora, mudando de assunto, vamos conhecer uma grande cidade turca. Você já sabe qual é? Vem comigo. Istambul é a maior cidade da Turquia, sendo também dividida entre área europeia e asiática. Istambul também é conhecida como Cidade Velha, contendo em si influências de diversos reinados que atuaram na região ao longo dos séculos, como a cultura. Essa diversidade molda de forma única as características da região. A cidade conta com um hipódromo da era romana, ao mesmo tempo que possui um obelisco egípcio. Conferir agora, então, um panorama da maior cidade da Turquia. E a câmera que vamos ver agora nos dá a dimensão da beleza de Istambul. Essa vista é magnífica, viu? E a título de curiosidade, apesar de não exercer a função de capital propriamente dita, a cidade que esbanja a modernidade é o centro econômico, histórico e cultural da República da Turquia, além de ser a maior do país e uma das maiores do mundo. Museus, monumentos, bazares, bairros e ruas para lá de interessantes são apenas algumas das diversas opções de entretenimento para turistas. Agora, por lá já passa das 2 horas da tarde. O sol deixa a cidade ainda mais bonita. E com essas imagens, encerramos esta edição. Te encontro novamente à 1 da tarde. Muito obrigada pela companhia e até mais.